Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo, conversando um pouquinho mais sobre as disciplinas do curso. Aliás, o curso está caminhando para a reta final. Já sei, vocês estão batendo palmas que vai acabar. Daqui a pouco vocês terão saudades, porque fica aquele gostinho de quero mais. E hoje estamos aqui com a professora Suelin, que é designer educacional aqui do NEAD, responsável pelo planejamento de alguns cursos, em conjunto com os professores. Ela que é mestre em educação especial e doutora em educação. E colaboradora da disciplina de Libras. Prazer estar aqui, prazer de falar com vocês um pouco da disciplina, né? Do que vai passar essa disciplina de Libras, né? Conteúdos e didática de Libras para os futuros pedagogos. Apesar que a gente sabe que é uma passada, né, muito rápido, porque aprender uma outra língua dá trabalho, né? Não é tão simples. Dá muito trabalho, é verdade. A Libras, a língua, né, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua mesmo, né? Ela não é uma linguagem, como muita gente às vezes tem o costume de falar. Ela é uma língua e é uma língua igual qualquer outra língua, né? Vocês, por exemplo, você não demora para fazer o inglês? Nossa, a né? vida toda. O espanhol, o alemão. A Libras também é uma língua, ela tem uma estrutura de língua, ela não é uma tradução literal da língua portuguesa, ela tem uma configuração específica e única para as pessoas surdas, né? Então, ela demora muito tempo para se aprender, né? E nós temos o quê? 6 semanas, mais ou menos, para eles fazerem. É claro que eles vão ter um introdutório, né? Do que vai ser a Libras, do que é a língua brasileira de sinais. E eu espero que eles conheçam bastante do que vai ser, do que é essa língua, do que é a Libras e possa trabalhar um pouco mais com isso, né? Tenho o interesse de conhecer mais depois. Porque eu vejo isso como de extrema importância, né? E essa questão da língua, se você não pratica, fica mais difícil ainda, né? Isso, é verdade. Então, quer dizer, que fica aí o gostinho do quero mais também de Libras para eles. Mas a gente está falando, você mestre em educação especial, porque assim, aliás, educação especial, educação inclusiva, pessoa portadora, deficiente, como é que é isso? Muda tanto essa nomenclatura? Como é que é isso hoje, né? É verdade, muda bastante, né? Por exemplo, a gente fala que é pessoa com deficiência, né? Pessoa com o público-alvo da educação especial. Antigamente a gente falava portador de necessidades especiais. Mas como a gente entende que portar é eu carregar, e, por exemplo, eu levo este copo para algum lugar e posso deixá-lo ele em qualquer lugar, a gente não usa mais essa terminologia. Então não é portador, né? É pessoa público-alvo da educação especial ou pessoa com deficiência, porque antes de tudo, antes dessa pessoa ser deficiente, antes dela ter qualquer necessidade especial, né? Ela tem habilidades, ela tem competência e ela é uma pessoa. Então o PNE, né, de 2008, ele vai trazer a nomenclatura de pessoa com deficiência, ou pessoa público-alvo da educação especial, que seria o mais correto, então, de falar dessas pessoas. Aí, quando eu falo também da deficiência auditiva, eu falo pessoa, né, com deficiência auditiva, ou senão eu falo pessoa surda, né, o surdo, então não tem problema da gente chamar a pessoa surda de surda, né, não surdo-mudo, né, que não surdo-mudo é de doer, né? Não quer dizer que a pessoa que é surda, ela pode ser muda também. Como ela não tem o contato, né, pelo menos aquela que nasce surda, ela não tem o contato com a oralidade ou não fala, claro que muitas pessoas têm um treinamento com fonoaudiólogo, né, para falar, mas ela não tem o contato de infância, então ela não fala mesmo. Então, antigamente era muito comum falar, é surdo-mudo, ele não fala, ele não ouve, achando que a pessoa surda, ela também não falava, mas na verdade não. Muitas pessoas surdas, elas falam, né, claro que deve haver uma ou outra que não falam, mas elas falam e elas não têm só a oralidade. Então, por isso que é fácil, é comum e é correto falar que é pessoa surda. Legal, e olha, essa coisa de retomar a discussão de pessoa, né? Isso que é importante. Porque eu vejo hoje até uma crítica que eu faço às escolas em geral, eles querem um rótulo. Né? Rotulam, põe aquele rótulo na testa, ai, como quem diz, a responsabilidade não é minha, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Depois que chega o laudo, né? Aí a pessoa fala, ele é laudado, então eu posso encaminhar para o AEE. Então, sempre um rótulo, tentar a gente tirar esses rótulos, né? Porque quando a gente fala de educação inclusiva, a gente fala para todo mundo. Educação inclusiva não é eu incluir a pessoa com deficiência, eu incluir a todos. Todo mundo faz parte de uma educação inclusiva. Então, a gente tem que aceitar todos, né, dentro
de uma perspectiva, inclusive, e a educação especial ela vem nessa perspectiva. Então, rotulá-los, na verdade, pessoa com deficiência, ou não, pessoa com deficiência não, o deficiente, o ceguinho, o surdinho, né? São nomes pejorativos, né? Que trazem, como que eu posso dizer, mal-estar para a pessoa, né? Imagine você sendo chamado de um nome que você não se vê, né? Por exemplo, a pessoa surda, ela tem a Libras como uma comunicação, então ela não acha que ela tem essa falta da comunicação, porque ela realmente se comunica, né? Então, você simplesmente apontar ela para essa necessidade, esquecendo que ela tem tanta competência, né, para outras coisas, tem tantas pessoas surdas que têm hoje graduações, são professores universitários, trabalham, esquecer que elas têm essa competência e simplesmente rotular, né, por ela ter uma deficiência ou ela ser deficiente, né, não faz parte, né, da inclusão. Então, a inclusão é isso, é aceitar todo mundo. Isso é mais importante. Você falou, eu trabalho hoje com 2 professoras que são surdas oralizadas. Então, são, além de grandes companheiras, que são mestres em educação, pessoas assim com uma batalha muito grande e um humor fora de sério. Uma tira o sarro da outra, uma brinca com a gente. E nós esquecemos que elas são surdas, porque para nós elas estão no dia a dia, acabamos acostumando. Quer dizer, o jeito de nós falarmos, temos que falar olhando, porque ela faz a leitura labial, tem toda essa questão. Quando temos uma reunião, chamar o intérprete. Então, são cuidados que nós aprendemos a ter com o ser humano, com aquela companheira nossa, com aquela pessoa que está conosco, e não porque ela tem um rótulo, né? Que é muito mais importante. E a gente vê essa questão, porque necessidades todos nós temos, deficiências todos nós temos. Olha aqui, ó, meu óculos aqui, é uma deficiência. Então, quando nós começamos a olhar a pessoa como ser humano, o ser maravilhoso, cheio de potencialidades, nós começamos a entender que todos temos potenciais e temos dificuldades. Então, isso é o mais importante. E Libras é uma disciplina obrigatória, né? Um conteúdo obrigatório para o curso de pedagogia, né, Suelen? Isso. Ela desde 2002, né, ela entrou como primeira língua da pessoa surda, né? Então, a gente entende hoje, a partir da legislação de 2002, 10.436, que é uma lei, né, de que colocou a língua brasileira de sinais como a primeira língua da pessoa surda, né? Antes ele entendia que todo mundo tinha que ter a língua portuguesa como primeira língua, e hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa surda ela tem como sua primeira língua a Libras, né? Então, se ela sabe o português, ela é bilíngue. Então, a obrigatoriedade da Libras como primeira língua, ela vai, então, trazer outras necessidades posteriores para o ensino, porque quando a gente coloca ela como obrigatoriedade da primeira língua, a gente tem que formar pessoas para trabalhar com isso, né? Para saber de que forma que é essa primeira língua. Então, eu tenho que saber Libras na escola, então, de que forma que será isso? Então, em 2005, com o decreto 5626, se eu não me engano, 5626, em 2005, então ele vai colocar a formação do intérprete de Libras, a formação dos cursos de licenciatura, então aí que tornou obrigatoriedade. Então o decreto vai colocar em prática então que todas as licenciaturas tenham a disciplina de Libras, né? Tem a necessidade da formação do intérprete, porque é claro que só a formação na graduação, sendo ela só letras Libras, né? Porque tem a graduação de Libras mesmo, na faculdade, mas só a formação, por exemplo, do pedagogo ou de letras, de história, só a formação com essa disciplina não vai formar um intérprete de Libras, ele tem uma outra forma de se formar. Então, tem a orientação do intérprete de Libras, a orientação do atendimento educacional especializado, tem a orientação de como a universidade vai se preparar para ter essa disciplina na sua grade curricular. Então, ela tem a prática mais ou menos de uns 10 anos para ela colocar em prática. Por quê? Porque para você precisa formar a pessoa, né? Ter intérprete para isso, ter professores surdos, ter professores que saibam Libras para chegar então na universidade, para então passar essa disciplina. Então foram 10 anos mais ou menos, vamos dizer, uma vacatio legis, né? Para se colocar em prática. Então a partir de 2015, todas as universidades, seja ela pública ou privada, ela teve a necessidade de ter essa disciplina e essa obrigatoriedade, né? E daí o pedagogo hoje, que vai sair daqui conhecendo um pouquinho mais de Libras, ele tem obrigatoriedade mesmo dessa disciplina, porque ele tem que conhecer, ele não vai saber falar.
em Libras. Ele não vai, depois de seis semanas, aprender, mas ele vai ter responsabilidade com isso, né? Ele vai ter o conhecimento, ele vai saber aonde procurar. E ele sabe que existe o profissional intérprete de Libras, ele sabe que é obrigatório na escola, né, ter esse intérprete, ter esse respaldo, porque a educação especial, ela perpassa por tudo, né? Desde do ensino, da educação infantil até o ensino superior. Bastante coisa. E falando, já que nós estamos falando dessa introdução que o pedagogo tem, o nosso aluno aqui, como é que esse livro, como é que ele está estruturado? O que você pode então, dizer? O que você pode pincelar um pouquinho sobre o livro que vocês logo receberão aí também? Ele está dividido em duas partes, né? Eu vejo assim, porque ele fala primeiro de um conteúdo mais teórico, né, histórico. Então, a primeira parte, porque o que as professoras, né, que é a professora Daniela e a professora Elisa, pensaram nessa disciplina, que elas são as autoras mesmo. Elas pensaram de que tudo, a educação especial, a educação inclusiva, ela perpassa, né, tudo. Como eu disse, ela é uma modalidade que perpassa todo o ensino. Então, para você falar de Libras exclusivamente, né, você tem que colocar esse estudante conhecendo o que é a educação inclusiva. Então, primeiro ele vai entender sobre a inclusão escolar. Então, ele vai ter leitura sobre o histórico da pessoa surda, ele vai entender os marcos educacionais que foram importantes, né, para perpassar desde a exclusão, né? Primeiro a gente teve a exclusão, depois a segregação, depois a integração e só depois, mais ou menos a partir de 1980, depois de 88 da Constituição Federal, que nós trabalhamos com a educação inclusiva. Então, ela vai trazer todo esse contexto histórico com as legislações que foram importantes, vai falar sobre a história da pessoa surda, sobre as instituições que tiveram ao longo do caminho, né? Trabalhando com essas pessoas, né, instituindo primeiro e depois um trabalho mais inclusivo. E daí vamos falar também no livro, né, tem o conteúdo do livro dos recursos, que são as tecnologias assistivas, que a gente pode trabalhar com essa pessoa surda, né, como que essas tecnologias assistivas auxiliam o professor na sala de aula. Vai falar sobre o atendimento educacional especializado, que é o AEE, né, que é o atendimento que é feito na sala de recurso, que é feito pelo intérprete de Libras, aí o professor da sala de recursos, ele tem a necessidade de saber Libras mesmo, né? Então, a gente está falando de um outro professor e não o professor da sala regular. Aí, depois de terminar todo esse contexto histórico sobre essa introdução teórica, né? A gente tem a prática de Libras definitivo, bem falando, de fato falando. Então, a prática de Libras é ele conhecendo a língua de sinais, né, conhecendo a gramática, que, como eu disse, a Libras ela não é uma tradução da língua portuguesa, ela é uma língua única, né, na verdade, a Libras, né, ela é reflexo da língua de sinais francesa, né, não é nem da brasileira. Ela é um reflexo da língua francesa e aí foi constituído a Libras, né, a língua. Só que cada língua de sinais ela tem sua particularidade, assim como as línguas normais, inglês, francês, espanhol. Então, daí vai conhecer algumas noções, né? A datilologia de Libras, né? Do A, do B, do C até o Z. Vai conhecer algumas noções gramaticais da língua, né? Por exemplo, a sintaxe da forma que você constrói uma frase, que é diferente da língua portuguesa. O cotidiano, do dia a dia, por exemplo, cores, dias da semana, meses, pedir para ir ao banheiro, pedir água, pedir férias, né? De toda essa prática, daí eles vão ter alguns vídeos, né, que terão práticas, como ensinando, por exemplo, a expressão facial, que é importante também na Libras, né? A pessoa com deficiência, ela se pauta muito na expressão facial, porque como que você vai pedir alguma coisa ou falar alguma coisa com intensidade? Você faz uma expressão facial que faz parte dessa comunicação também. E daí, no final, eles vão ter acesso, então, a essas duas legislações que eu falei, que é o decreto de 2005 e a lei de 2002, para eles fazerem a leitura, conhecer mais e conhecer o que está respaldado na legislação. Então, esse é a construção geral do livro, é a construção da disciplina. Legal. Muita coisa, hein, gente? Bastante coisa. E é importante isso, nós estamos conversando aqui, ouvindo a professora Suelen falando aqui. É só um gostinho. Quer dizer, mas olha como é importante a responsabilidade de saber da necessidade disso. Porque muda, né? Porque quando eu não sei, eu posso dizer, eu não sabia. Agora não, o pedagogo sabe. Eu, por exemplo, na minha graduação, eu não tive isso.
Quer dizer, eu me graduei em 95, ainda se falava muito pouco, toda essa questão, quer dizer, se falava mais de uma exclusão do que de uma inclusão, né? Era aquela luta de que a escola não estava preparada, que esse discurso continua, a escola não está preparada. Mas eu trabalhei com a Márcia Honora, que é uma das autoras de material de Libras, e a Márcia dizia uma coisa assim, olha, se você esperar o surdo chegar na sua vida para aprender Libras, ele sai da sua vida e você não aprendeu ainda. Quer dizer, então é nos prepararmos realmente para atender todas as pessoas, isso é incluir. É porque antes a gente esperava que o aluno se adaptava à escola, né? E hoje em dia não, a escola tem que estar adaptada ao aluno. Então, quando o aluno chegar na escola, a gente tem que estar preparado, né? E o pedagogo, como você disse, não é que ele vai saber Libras, ele não vai chegar na escola, nossa, terminei aqui a minha graduação, está aqui o meu diploma, já posso dar, inclusive, aula com Libras. Não, ele não é isso, né? É ele ter a responsabilidade mesmo de saber que ele vai encontrar este aluno. E a partir do momento que eu encontrei este aluno, o que eu sei? Para onde encaminhar? Qual é o passo depois daqui? Aí, se ele tiver interesse depois de fazer, de conhecer mesmo a Libras, aí ele procura, né, um curso sobre isso, fazer uma formação mais específica da Libras. Mas, por enquanto, agora ele está tendo a consciência de trabalhar a educação especial dentro da educação inclusiva, dentro da sala de aula. Legal. Bom, gente, daria para nós ficarmos aqui o tempo todo conversando, esticar esse papo, porque tem muito assunto. Mas nós estamos chegando ao final de mais um Diálogo com Educação, mais um bate-papo aqui com a professora Suene, e nós queremos agradecer imensamente a tua contribuição, de estar aqui conosco, elucidando um pouco esse universo para os nossos alunos. Então, o que você tem aí de mensagem para eles? O que você pode dizer? Assim, olha, uma dica que é importantíssimo quando nós falamos em educação inclusiva. Obrigada. Obrigada, então, obrigada pelo convite, né? Não sei se eu agradeci inicialmente. Eu acho que como orientação que eu posso dar, eu acho que é a prática, né? É comum, né? Porque a gente trabalha também aqui no Núcleo de Educação à Distância com as disciplinas do presencial, né? Das disciplinas presenciais das licenciaturas da Unesp. Então, é comum, por exemplo, às vezes eu vou ministrar a aula, o aluno tem vergonha de praticar. Né? Ai, não quero fazer, eu tenho vergonha, eu vou errar. Pratiquem, né? Pega os vídeos, pratique em casa, fica tentando, faz a feição facial mesmo, treina bastante, porque é só assim que vai aprender. Ficar com receio de fazer errado, de errar, não vai aprender, não vai a lugar nenhum. Então, dentre as atividades, se tiver que praticar, fazer alguma coisa, se encontrar alguma pessoa surda no caminho, quiser conversar com ela, tente, né? É só assim que a gente aprende. Não é assim que a gente fala que dentro das outras línguas, por exemplo, do inglês, espanhol, outras coisas, a gente só aprende na imersão, a Libras é a mesma coisa. Então, eu oriento a prática, né? E não tenha vergonha de fazer, de se aprofundar, de conhecer mais e procurar mais, que é assim que a gente aprende. Legal, muito obrigado. Obrigada, Prazer imenso esse nosso bate-papo. É isso aí, gente. Nos vemos aí em breve. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.